Olá, amigos do Ponto Canal, tudo bem? Bom, vamos continuar o nosso curso de Bootstrap 3 e na aula de hoje nós aprenderemos a trabalhar com as listas agrupadas, né? Na versão 2 do Bootstrap nós aprendemos a lista agrupada em forma de navegação, só que hoje nós vamos ver que além da navegação ela pode ser usada para outras coisas. Só que antes de nós começarmos a aula de hoje, eu peço para você que ainda não se inscreveu no canal que se inscreva para estar recebendo o nosso conteúdo atualizado toda semana, às terças-feiras, às 5 horas da tarde. E também, se gostar do vídeo, curta e compartilhe com seus amigos, tá? E um outro recadinho é para você que ainda não conhece o nosso canal Premium, que está aparecendo o link dele para você agora aí na tela, que você assine ele por apenas R$19,90 ao mês, onde você vai ter acesso aos nossos cursos prêmios, né? O curso que atualmente está em destaque é o Web Designer Responsivo, onde vocês vão aprender a criar aplicações que funcionam em qualquer dispositivo ou até mesmo poder criar seu próprio framework no futuro, quem sabe, né? Então, logo depois da vinheta de abertura, você já fica com a aula de hoje. Bom, gente, então para a gente começar a trabalhar com as listas agrupadas, nós vamos acessar o nosso arquivo componentes.html, mais ou menos lá na linha 268, onde nós tínhamos a nossa lista de navegação, né? Nossa lista de navegação, nós começamos ela com um nav, tá? Só que agora na versão 3 do Bootstrap, esse navlist ele não existe mais. Então por isso que as nossas listas agrupadas tiveram algumas pequenas mudanças, né? Então, a primeira coisa que eu posso fazer com essa lista de navegação, vamos zerar ela, vamos apagar ela inteira aqui e vamos começar ela com uma tag UL. A partir de agora, para me criar uma lista de navegação, o meu UL vai ter que receber uma classe que é o list-group, ok? E, logicamente, agora eu vou colocar dentro dele o que? As minhas LIs. Vamos colocar 5 LIs a princípio, e essas LIs elas vão ter que receber uma classe que se chama list-group-item, né? Então nós vamos informar para o Bootstrap que eu tenho uma lista agrupada, né, pela minha UL, e que cada LI desse é um item desse grupo, né? Então nós podemos colocar aqui como item 1, posso até copiar, segurar o Ctrl e colar, né? E só alterar para 2, 3, 4 e 5. E a hora que eu salvar e atualizar a minha aplicação, perceba que eu já vou ter a minha lista aqui, né? Ela por enquanto não é uma lista de navegação, porque nós não colocamos nenhum link nela, né? Nós vamos colocar o link nela a partir de agora. De que forma? Apenas acrescentando o link, né? A tag de link aqui dentro. Então, ao eu fazer isso, vou colar em todos, né? Salvei, atualizei. Eu tenho aqui a minha lista agora com os links, né? Ah, mas não ficou bacana a minha lista de link. Olha só para você ver, ela não muda de cor a minha lista, ela fica a lista da mesma cor, ela só coloca um tracinho embaixo da minha escrita. O que eu posso fazer para modificar isso? Bom, a gente pode criar uma outra lista que vai ser a lista de links, né? Então, agora ao invés de eu fazer com o L ou LI, eu posso usar uma div, né? Então vamos colocar uma div e colocar a classe nela list-group, ok? E dentro dessa list-group nós vamos colocar a tag de link A com o valor list-group-item, ok? E vamos colocar o valor dela como link, então vezes 5, tá? Apertei o Tab para criar, salvei, e agora eu tenho aqui a minha lista de links, né? E agora funcionando perfeitamente, tá? Perceba que eu já tirei os links aqui de cima, para nós apenas deixarmos ela como uma lista agrupada, para vocês verem a diferença, e aqui uma lista de links, né? Dentro da lista de link eu posso passar o estado de um link para ativado, inserindo a classe active, ok? E também posso deixar ele em estado desativado usando um disable. Só de colocar essas duas classes, só eu salvar e atualizar a minha aplicação,
eu tenho aqui o estado de um link ativo e o estado de um link inativo, né? Lembrando que esse estado é apenas visual, né? Se eu quiser desabilitar mesmo um link, eu vou ter que usar outras funções, né? O Bootstrap ele só vai dar a parte visual pra gente, tá? Uma outra coisa bacana dessas novas listas são os badges, né? Os crachás que nós podemos colocar em nossos links. De que forma que nós podemos fazer isso? Vamos copiar aqui essa lista de link, colar ela logo abaixo e vamos colocar lista de links, tracinho com badge. Ok? E nós vamos adicionar esses badges, né? Por exemplo, o que seriam esses badges? Nós vamos colocar dentro de cada linha da nossa lista um spam, e esse spam ele vai receber uma classe que é a badge, né? Esse badge, o que ele vai ser? Ele vai ser um número informando que naquele link existe um conteúdo novo, por exemplo, né? Vamos supor que nesse primeiro link nós vamos querer informar para o usuário que existem 10 conteúdos novos que ele ainda não visualizou, e nos de baixo vamos copiar e colar os de baixo, vão ter 8, 9, 2, né? E 30, tá? Esse é um número fictício, só para a gente poder ver o efeito do badge, né? Salvei, atualizei. Perceba que aqui no canto ele fica com badge, né? Ele está informando para o usuário que nesse link existe, né, outros itens ali novos que talvez ele não visualizou. Muitos dos sites que nós entramos hoje existem essa função de badge para informar para a gente que, olha, você entrou, mas tem um comentário novo ou tem uma inscrição nova e você pode gerenciar de uma forma mais interativa o seu site, né? Outra questão que nós podemos também trabalhar com a lista é com a questão do contexto. Lembra de quando nós trabalhávamos com sources, info, warning? Aqui também tem como a gente trabalhar com eles, né? E de que forma? Nós vamos tirar aqui, no caso, o active e o disable, tá? E nós só vamos inserir aqui a classe que vai fazer esse contexto, tá? Vamos trocar o título para lista de links de contexto, tá? E vamos agora apenas informar a classe desse contexto. A classe ela é um pouco extensa, mas vocês vão entender o porquê dela ser tão extensa, né? Nós sempre vamos começar a classe com o list group tracinho item, tracinho, e agora vai vir o contexto que eu quero dar. Nesse primeiro eu quero dar um success, no segundo eu quero colocar o info, no terceiro eu quero colocar o warning, e no quarto eu quero colocar o danger, né? Então por que eu disse que essa classe ela é extensa e por que ela tem que ser extensa mesmo? Porque essa classe foi criada apenas para estilizar as listas, né? Então eu tenho que informar que é um list group item success, né? Então o framework vai entender que o que eu quero é que o item daquela lista esteja com contexto de sucesso, com contexto de perigo ou com contexto de uma atenção, né? Então agora, se eu salvar e atualizar, vocês vão ver aqui a lista já com o contexto, né? Partindo desse conceito das novas listas que nós podemos trabalhar com o Bootstrap, nós temos uma que é bem interessante. Nós vamos até copiar nossa segunda lista de link. É que agora eu posso criar um título e um texto dentro do meu link, né? Para que eu possa passar para o usuário a ideia que aquele link da lista ele tem um título e ele tem um subtítulo, né? Informar mesmo o que pode ter naquele link que ele vai clicar, né? E de que forma que nós fazemos isso? Vou manter a estrutura normalzinha aqui do meu link, né? Tenho o meu link aqui normal com a tag de link A e com a classe list group item, tá? Posso deixar o active também, não tem problema. Posso deixar o disable no outro, não tem problema. O que nós vamos trabalhar agora é com outras duas tags e outras duas classes para poder fazer essa lista com o título e com o subtítulo embaixo. Para criar o título, vamos usar um H4 com a classe list tracinho group tracinho item, e agora o último tracinho dela com a função que eu quero passar para essa tag, que vai ser a função de título. Então read, ok? E o conteúdo que vai ser título da minha sessão.
tá? Criei o título, agora eu vou criar o que? O meu parágrafo, né? O subtítulo. Para o subtítulo nós também vamos usar uma classe que é a list-group-item, só que ao invés de reading vai ser text, né? Porque ela vai receber um texto. E esse texto nós vamos colocar um lorem qualquer aqui, só para a gente poder ver como que se dá essa nova lista do Bootstrap 3, tá? Vou copiar e colar nos de baixo, né? Para nós podermos ver a lista completa, né? E agora eu salvo e atualizo a minha página. E perceba que nós temos aqui a nossa lista de links com título e com subtítulo, né? Uma maneira bem bacana de nós trabalharmos aí em algumas aplicações. Essa função vai ser extremamente importante, né? Para você passar uma ideia aí para o usuário sobre o que existe naquele link em que ele vai clicar, né? Se vocês quiserem colocar imagens, você também pode colocar imagens aqui dentro. Tudo que vocês colocarem aqui só vai agregar valor a essa lista, né? Bom, gente, então o que eu tinha para passar para vocês em relação à lista era isso, né? Lembre-se que sempre quando eu estiver trabalhando com a lista, eu vou precisar de uma tag ancestral com list group, tá? E os itens meus sempre vão ter a classe list-group-item, né? E todas as funções que eu queira dar para aqueles itens que estão lá dentro vão ter que ser precedido de list-group-item também, né? Seja cabeçalho, seja texto, seja ali uma classe de ênfase, né? Eu sempre vou ter que colocar esse list-group-item para informar para o Bootstrap que nós estamos tratando de uma lista, tá? Então, gente, se gostar do vídeo, lembra de curtir, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, e fica aqui o meu forte abraço para todo mundo e até a próxima!